área 08 de 2025. Em atendimento à resolução 005 de 2020, o Poder Legislativo de Nova Boa Vista, Rio Grande do Sul, realiza a presente sessão ordinária online como forma de terminar da doença causada pelo novo coronavírus Covid-19. Havendo fórum legal, invocando a proteção de Deus, essa sessão foi convido o secretário da mesa, vereador Ângelo Martinazzi, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Discussão e aprovação da ata número 006 de 2020, da sessão ordinária online do dia 12 de maio de 2020. Em discussão. Em votação. Solicito que os vereadores manifestem seu voto através do chat no espaço específico disponibilizado a partir desse momento. Então, aprovada por unanimidade. Passamos para a primeira fase da sessão. Convido a agente legislativa para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Ofício do Hospital de Caridade de Carazinho, ao excelentíssimo senhorido José Fritzen. Excelentíssimo senhor, o Hospital de Caridade de Carazinho, associação civil sem fins econômicos, de utilidade pública, filantrópica e beneficente, inscrita no CNPJ sob o número 88-450-234, 1000 invertido 81, na cidade de Carazinho, vem, respeitosamente, à vossa presença, com a finalidade de, extraordinariamente, diante da pandemia de Covid-19, informar e solicitar o que segue. Considerando a decretação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a decretação de calamidade pública do Estado do Rio Grande do Sul, o decreto municipal de calamidade pública no município de Carazinho, em decorrência da Covid-19. Considerando o crescimento mundial e exponencial da proliferação da doença, da contaminação da população e suas respectivas consequências, considerando que o Hospital de Carazinho é uma entidade hospitalar regional que referencia atendimentos a uma população de aproximadamente 20 mil habitantes, de 20 municípios, considerando que a capacidade instalada da instituição conta com 150 leitos, 7 leitos de UTI, mantendo alta complexidade em oncologia e nefrologia, além de possuir serviço especializado em urgência e emergência, possui também centro cirúrgico com 5 salas cirúrgicas, serviço de diagnóstico com raios-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, considerando a iminência de inúmeros atendimentos médico-hospitalares com diagnósticos suspeitos e ou contaminados de Covid-19 no município de Carazinho, considerando que a instituição de saúde necessita fazer frente ao plano de contingência estadual, regional e municipal, necessitando, assim, preparar-se tecnologicamente para o enfrentamento da pandemia. Solicitamos a destinação de recursos financeiros ao Hospital Comunitário Carazinho, Hospital de Caridade de Carazinho, oriundos do 12º ou outra disponibilidade,
para que sejam realizados investimentos necessários frente à pandemia de Covid-19, tais como a aquisição de 5 ventiladores pulmonares, respiradores, com valor unitário de R$ 68.500, totalizando R$ 342.500. Além dos referidos respiradores, destacamos outras necessidades de investimentos para atendimento da população regional pelo Hospital de Caridade de Carazinho, como equipamentos para o bloco cirúrgico, camas hospitalares, equipamentos de informática e equipamentos médico-hospitalares para as áreas de diagnóstico e emergência. Desse modo, fica a critério dessa instituição a definição quanto ao montante e forma de destinação dos recursos a serem aportados ao Hospital de Caridade de Carazinho. Na expectativa de sua acolhida, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jocélio Nícel Cunha, presidente do Hospital de Caridade de Carazinho. Ofício número 2 de 2020, da Associação dos Funcionários Municipais. Excelentíssimo senhor Ido José Fritzen, ao cumprimentá-lo cordialmente, a direção da Associação de Funcionários Públicos Municipais, através de sua presidente, vem informá-lo que no dia de ontem, segunda-feira, 25/5/2020, no gabinete do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Daniel Thalheimer, encontrou-se com o mesmo a presidente da Associação dos Funcionários Municipais de Nova Boa Vista, senhora Cláudia Mara Gorg, com o intuito de discutir e analisar o projeto de lei número 31 de 2020. No momento oportuno, pode-se apreciar com clareza as propostas da emenda constitucional número 103 de 2019. Nesse sentido, informamos que a AFM está ciente da existência do projeto de lei número 31 de 2020, pois discutiu-se sobre, na oportunidade foram discutidas diferentes propostas para minimizar os impactos aos servidores. Contudo, não há viabilidade e constitucionalidade para os mesmos, se trata de uma emenda constitucional, projeto de lei federal. Não pertence à associação manifestar posicionamento. A AFM sente que haverá, sim, um impacto financeiro aos funcionários públicos, mas, infelizmente, essa é uma contrapartida do funcionalismo público às novas leis trabalhistas. Desde já, agradecemos a atenção dispensada e colocamos-nos à disposição desta pasta para a continuidade de ações conjuntas. Atenciosamente, presidente da Associação dos Funcionários Municipais. Ofício número 58 de 2020, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista. Assunto: resposta ao pedido de informação número 6 de 2020. Excelentíssimo presidente, ao saudá-lo cordialmente, venho por meio deste encaminhar a esta Casa Legislativa resposta ao pedido de informação número 6 de 2020, conforme a informação que segue. A solicitação assinada pela maioria dos membros integrantes do Poder Legislativo Municipal se resume a questionar o Poder Executivo acerca do repasse de recursos no montante de R$ 600 mil para a empresa Boa Vista Planejados. O pedido de informação, como ato componente do processo de controle e fiscalização parlamentar, está previsto no artigo 41, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Compete, pois, ao prefeito municipal, privativamente, prestar as informações relativas por escrito no prazo de 15 dias, a teor do artigo 53, inciso 2º, a linha C, do mesmo diploma legal, e assim, oportuna e tempestivamente o faz. De início, temos a dizer que a concessão de incentivos econômicos, seja para instalação ou expansão de empreendimentos no município, sejam industriais ou comerciais, deve ser promovida com comedimento,
pois o ente público não poderá deixar de custear despesas eminentemente públicas, tais como saúde, educação, etc., para atender interesses da iniciativa privada. Não que esses benefícios não sejam considerados e entendidos como ferramentas de política pública para impulsionar o crescimento do mercado e o giro da economia. Acontece que existem muitos pontos de limitações, sejam de ordem constitucional ou legal. Como instrumento de intervenção na economia, temos a limitação, primeiramente, da Constituição Federal de 1988, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, além do Regramento Municipal, estabelecido na Lei Municipal 1369 de 2013. Mas convém pontuar que os incentivos e benefícios se tornam possíveis nas hipóteses de atendimento, sempre dada a motivação, fundamentação, viabilidade jurídica, disponibilidade orçamentária e financeira. Para que uma empresa possa solicitar e ser aprovado um projeto dessa dimensão, é imprescindível que ela não esteja em débito com o fisco, e, de acordo com o modelo requerido, é necessária a apresentação de documentos comprobatórios, além dos enquadramentos federais, estaduais e municipais exigidos. Porém, a fatia da arrecadação pelo ente municipal é mínima, conferindo maiores poderes de barganha junto ao governo federal e estadual. É o caso, por exemplo, de incentivos fiscais referidos no artigo 151, inciso 1º da Constituição Federal, destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Na prática, as duas esferas impositivas, União e Estado, principalmente a primeira, vem concedendo direitos de empréstimos, capital de giro, isenção ou flexibilização de pagamentos de impostos, entre outros, com a extensão das medidas protetivas e somadas a esse momento de crise vivida pela pandemia do coronavírus Covid-19. Basta a empresa estudar, projetar, solicitar e atender às exigências e contrapartidas. Infelizmente, nem todo empreendedor conhece as modalidades de incentivo e como elas podem beneficiar o seu negócio. No entanto, esse método de isenção ou redução de impostos ou benefícios, repasse, permitem que a empresa tenha uma reserva em caixa para ampliar sua capacidade de operação. Toda empresa pode solicitar a captação de recursos, seja na esfera municipal, estadual ou federal. No entanto, os governos se encarregam de avaliar cada pedido dentro de sua competência, condições e legalidade. Como gestor público de momento, não como profissão, mas por ocupação e por conhecerem a minha origem do setor privado, digo que ninguém mais do que eu pensa em maneiras de agregar renda e condições para que o empresário possa fortalecer seus negócios, mas com o devido cumprimento às legislações pertinentes, que não são poucas. Defendo a concessão de incentivos sob o argumento de que a industrialização gera riquezas e empregos, sendo absolutamente vital ao desenvolvimento econômico do município, momento em um cotidiano extremamente competitivo. Por outro lado, me compete a verificação de uma série de vedações, o que estreita a possibilidade. Pode ser realizada desde que precedida de seleção impessoal e imparcial das interessadas e exige contraprestação da empresa beneficiária como geração de empregos e renda. Como política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Nova Boa Vista, temos a Lei Municipal 1369, de 12 de junho de 2013, e, baseado nesta, após requerimento e processo de verificação e viabilidade, contando com a concordância e aprovação dos senhores vereadores, por meio de lei específica, número 2053, de 12 de julho de 2019, ficou autorizado o município a conceder incentivo industrial para a empresa Mandacá Alimentos, Laticínio Boavistense S.A., nos termos ali conhecidos e publicados.
Lembro-me muito bem que, anterior à elaboração do projeto de lei acima referido, em reunião feita no gabinete desta prefeitura, com a presença de todos os vereadores, foi abordado o possível pedido de incentivo e benefício da Fábrica de Móveis Boa Vista Limitada, mas até então não seria em reembolso de valores, e sim doação de área e estudos de viabilidade de licenciamento ambiental, manifestada como pré-intenção da empresa. Assim, ao acusarmos o recebimento do pedido ao final de 2019, solicitando incentivo financeiro, verificamos no primeiro momento que não havia a reserva orçamentária para o exercício de 2020, foi já encaminhado ao Poder Legislativo um projeto de lei que vossas senhorias são sabedores, pois aprovaram a LDO e a LOA, sem autorização orçamentária específica para executar o projeto, com a dimensão econômica dos recursos solicitados. Aqui, mais especificadamente, o Poder Executivo de Nova Boa Vista, ao receber o requerimento para fins de concessão de incentivo com recursos públicos da empresa Fábrica de Móveis Boa Vista Limitada, datado de 21 de novembro de 2019, em seguida, por meio do ofício número 226 de 2019, foi informada a empresa solicitante a necessidade de adequação ao requerimento inicial para fins de conter pedido específico de incentivo, dentre os relacionados no artigo 3º da Lei Municipal 1369 de 2013, uma vez que o documento recebido não discriminava o auxílio incentivo, não delimitando o objeto nem quantificando o valor, o que impossibilitava de ser submetido à análise dos setores técnicos competentes e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Sobreveio resposta, dando especificidade ao pedido, requerido, então, o reembolso pelo poder público em forma de incentivo, o valor de gastos pela fábrica em energia elétrica, no montante de pelo menos R$660 mil. Informa, assim, que o processo se encontra em análise dos setores competentes, contábil e jurídico, para o estudo de viabilidade, impacto econômico e financeiro, bem como pende o exame pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Reitero aqui não ter ficado prometida tal verba, muito menos ser promessa de campanha. Nem entendi o porquê da menção neste pedido de informação da quantia do dito incentivo em R$600 mil. Além disso, informo que são limitados os recursos para este fim. No momento, não há disponibilidade financeira no Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do município. E para abrir créditos especiais ou suplementar, também não há recursos no Tesouro Municipal para cobrir essa despesa. Essa limitação financeira também decorre do alto volume de exigências de contrapartidas nos contratos de repasse e convênios, emendas parlamentares. Também não podemos ignorar o momento em que atravessamos, em meio a uma epidemia mundial causada pelo coronavírus, sem precedentes e sem, ao momento, conseguirmos mensurar os prejuízos e alcance desta crise. E não é só da saúde, mas em reflexos na economia e relações políticas e institucionais, inclusive. Apesar da política federal compensatória, idealizada pelo Programa Federal de Enfrentamento ao Coronavírus, por outro lado, infelizmente, está se confirmando uma queda da arrecadação, lógica para o momento. Alheio a isso, mas não menos importante, temos consequências de um último ano de mandato e também as vedações eleitorais. Ainda, para que essa concessão possa ser realizada, todos sabemos que precisa de autorização legislativa, que fixe os requisitos para a obtenção do benefício tributário ou financeiro dos tributos aos quais se aplica ou o valor do incentivo e do eventual prazo de duração. E deve ser apresentada a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos subsequentes, além de outros requisitos. Sendo esta a resposta ao pedido de informação número 6, com as considerações, motivos e fundamentos acima colocados, peço a compreensão e acatamento da decisão que será tomada ao caso aqui apresentado,
após a devida análise e esgotamento da possibilidade de concessão de incentivo industrial com recursos públicos. Ao fim, permaneço à disposição para maiores informações eventualmente necessárias, ao passo que reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Daniel Thalheimer, Prefeito Municipal. Ofício número 61 de 2020 do Gabinete da Prefeitura Municipal, assunto projetos de lei, sessão ordinária. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo os projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores municipais na sessão ordinária agendada para o dia 26 de maio de 2020. Projeto de lei municipal número 34 de 2020 autoriza o Poder Executivo a contratar professor em caráter emergencial para outras providências. Projeto de lei municipal número 35 de 2020 acrescenta a meta do plano plurianual para o período 2018-2021, cria a meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2020 e dá outras providências. Projeto de lei municipal número 36 de 2020 abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei municipal número 37 de 2020 abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei municipal número 38 de 2020 autoriza o município de Nova Boa Vista a firmar convênio com o consórcio de saúde intermunicipal com o intuito de unir esforços para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19. Certos da atenção e compreensão de vossas excelências, aguardamos a apreciação e aprovação das proposições apresentadas, ao passo que renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Daniel Thalheimer, Prefeito Municipal. Passamos para a segunda fase da sessão, ordem do dia. Discussão e votação dos projetos de lei recebidos do Poder Executivo. Em atendimento à Resolução 005 de 2020, as sessões ordinárias online terão apenas a ordem do dia, sem suprimido o espaço destinado ao grande expediente. Os projetos constantes da ordem do dia, assim como os recebidos pareceres, encontram-se disponibilizados no chat. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto e o assessor jurídico para emitir pareceres quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. É o projeto número 034, de 2020. Projeto de lei número 34 de 2020 autoriza o Poder Executivo a contratar professor em caráter emergencial e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores municipais, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa. Trata-se de autorizar a contratação emergencial de um professor de ciências para suprir a falta da professora efetiva, Josiane Cumerlato, que entrará em licença maternidade a partir de 22 de maio de 2020. Sendo que os professores da Escola Municipal Santos Anjos, a partir de 4 de maio de 2020, começaram a realizar com toda a comunidade escolar as atividades remotas via ferramentas tecnológicas, como WhatsApp, Google Drive, Google Meet, e isso mediante parecer do Conselho Nacional e Conselho Municipal de Educação do município de Nova Boa Vista. Nesse sentido, a fim de garantir atendimento escolar essencial, propõe-se excepcionalmente a adoção de atividades pedagógicas não presenciais a serem desenvolvidas com os estudantes enquanto persistirem restrições sanitárias para a presença completa dos estudantes nos ambientes escolares.
Cabe salientar que a realização das atividades pedagógicas não presenciais não se caracteriza pela mera substituição das aulas presenciais, e sim pelo uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, que possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e habilidades previstas na BNCC, currículos e propostas pedagógicas passíveis de serem alcançadas através destas práticas. A contratação, conforme referido no projeto de lei, será mediante cadastro de reserva do processo seletivo simplificado número 1 de 2020, ou, caso não preenchida a vaga, será realizado um novo processo seletivo simplificado. Desde já, continua a secretário de dispor, Daniel Talimer, prefeito municipal. Então, pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende a contratação de caráter emergencial de um professor. A iniciativa de tais projetos de lei é exclusiva do prefeito municipal, consoante disposição da lei orgânica do município, e pode sofrer emendas por parte dos vereadores, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. As contratações emergenciais vêm estabelecidas no artigo 37 da Constituição Federal e na Lei 8.745 de 1993, bem como no artigo 60 da Lei Orgânica do Município. Nesse sentido, então, analisando-se a razão pela qual se pretende realizar a contratação, entendo que se enquadra nos requisitos de necessidade temporária e excepcional interesse público, tendo em vista se tratar de substituição do titular e se encontra em licença maternidade. Em relação à legalidade lógica e gramática, tenho considerado que o processo é constitucional, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, passamos a chamar nominal dos vereadores. Convido o vereador Neuri Stagmeier para proferir seu voto. Eu, vereador Neuri Stagmeier, declaro ser favorável ao projeto de lei número 34 de 2020. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinasso para proferir o seu voto. Eu, vereador Gilmar Ângelo Martinasso, declaro ser favorável ao projeto de lei número 034 de 2020. Conseguiu? Sim. Tá. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Eu, vereador Hildo Cover, me declaro favorável ao projeto de lei número 34 de 2020. Já votei. Convido a vereadora Simone Albrecht para proferir o seu voto. Eu, Simone Bernal, declaro ser favorável ao projeto de lei número 034 de 2020. Conseguiu votar? Sim. Convido o vereador André Bar para proferir o seu voto. Eu, vereador André Bar, Chola, sou favorável ao projeto de lei 034 de 2020. Votei. Convido o vereador Diógenes Biggemeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Todre, sou favorável ao projeto 34 de 2020. Votei. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Luiz Desingrini aprova o voto 34 de 2020. Conseguiu votar, Iti? Sim, está aprovado, falei. Tá, e voto, conseguiu? Sim. Tá. Convido o vereador Sandro Simon para proferir o seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de lei 034 de 2020. Votei também. Declaro o projeto de lei
do Executivo número 0030 de 2020, 34 de 2020, aprovado por unanimidade. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto e o assessor jurídico para emitir parecer quanto ao aspecto técnico e jurídico. Projeto de lei do Executivo 035 de 2020. Projeto de lei municipal número 35 de 2020. Acrescenta meta no plano plurianual para o período 2018-2021, cria meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2020 e dá outras providências. Justificativa. Assim. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores municipais, na oportunidade em que saudamos a vossas excelências, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação em regime de urgência pelos integrantes dessa colenda Casa Legislativa. Trata-se, conforme pode ser verificado, acrescenta meta no PPA 2018 a 2021 e na LDO 2020, no Programa 0047, Operação Especial 0036, tendo como objetivo conceder contribuição ao Consórcio de Saúde, CONSIM, para o enfrentamento de emergência de saúde pública, pandemia coronavírus, tendo por fim a aquisição de insumos, produtos e equipamentos para a realização de exames moleculares, tipo RT-PCR, junto ao Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal de Santa Maria, para o diagnóstico dos casos suspeitos de Covid-19. Sendo o objetivo do presente, ao ensejo, reiteramos nossas cordiais saudações e nos colocamos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que eventualmente se façam necessários. Daniel Talimer, prefeito municipal. Então, pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende acrescer meta no plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A iniciativa de tais projetos é exclusiva do prefeito municipal, consoante disposição da lei orgânica, e pode sofrer emendas por parte dos vereadores, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. Ademais, também se pretende a abertura de crédito especial, orçamento do município para o exercício 2020, cuja disposição vem inscrita no artigo 167 seguintes da Constituição Federal e na Lei 4.320 de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estado, dos municípios e do Distrito Federal. Com relação à legalidade, lógica e gramática, tenho considerado que o projeto é constitucional, estando apto à apreciação com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação. Passamos à chamada nominal dos vereadores. Convido o vereador Neuri Stagmaia para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stagmaia, declaro ser favorável ao projeto de lei número 035 de 2020. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinazzo para proferir o seu voto. Eu, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, declaro ser favorável ao projeto de lei 035 de 2020. Voto confirmado. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Eu, vereador Hildo Cover, me declaro favorável ao projeto de lei municipal número 035 de 2020. Concluí minha votação. Voto confirmado. Convido a vereadora Simone Albrecht para proferir o seu voto.
Eu, vereadora Simone Bern Albrecht, declaro ser favorável ao projeto de lei número 035 de 2020. Conseguiu votar? Sim. Voto confirmado. Convido o vereador André Bard para proferir o seu voto. Eu, vereador André Bartiola, sou favorável ao projeto de lei 035/2020. Votei. Confirmado o voto. Convido o vereador Diógenes Bigelmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Todd, sou favorável ao projeto 035/2020. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador Sandro Simon para proferir o seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de lei número 035 de 2020. Votei também. Voto confirmado. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Eu, vereador Luiz Zingrini, aprovava o voto 35 de 2020. Confirmou o voto? Está confirmado. Voto confirmado. Declaro o projeto de lei do Executivo número 035 de 2020 aprovado por unanimidade. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei do Executivo número 036 de 2020. Projeto de lei municipal número 36 de 2020. Abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de uma mera formalidade contábil. Eis que, oriundo de convênio de repasse do ano de 2018, licitado em 2019, mas que não foi concluído no ano de 2020 pelo fato de que era para estar totalmente liquidado. Mas a Caixa constatou, ao final de uma incoerência no valor costado na planilha, em comparação com a proposta feita no processo licitatório. Inclusive, foi gerado termo aditivo nesta diferença simbólica de 1 centavo. A fim de tornar mais claro, informamos que o valor licitado foi menor que o valor do convênio. E isso acontecendo, o município, tendo normalmente que contribuir ao mínimo de 0,01% de cada convênio como contrapartida, acaba por arcar com um valor máximo de R$ 250. Então, o ajuste aqui a ser feito é o novo empenho da quantia de 0,01 no recurso vinculado, convênio, e não no recurso livre como estava, contrapartida. Por se tratar de matéria de relevante interesse, solicitamos a apreciação deste projeto de lei em regime de urgência, consoante prevê a Lei Orgânica Municipal. Certos de contarmos com a atenção e o apoio que vossas senhorias dispensarão, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, caso julguem necessário, ao passo que renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Daniel Thalheimer, Prefeito Municipal. Então, pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende a abertura de crédito especial no orçamento do município. A iniciativa de tais projetos é exclusiva do Prefeito Municipal, consoante da lei, disposição da Lei Orgânica do município, pode sofrer emendas por parte dos vereadores, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. Como já dito, os créditos vêm disciplinados no artigo 167 seguintes da Constituição Federal e também na Lei 4.320 de 64. Com relação à legalidade, lógica e gramática, tenho considerado que o projeto é constitucional, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão,
Os pareceres são favoráveis. Convido o vereador Neuri Stegmaier para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stegmaier, declaro ser favorável ao projeto de lei número 036 de 2020. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinazzo para proferir o seu voto. Eu, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, declaro ser favorável ao projeto 036/2020. Ok. Voto confirmado. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Eu, vereador Hildo Cover, me declaro favorável ao projeto de lei número 036 de 2020. Concluí minha votação. Voto confirmado. Convido a vereadora Simone Albrecht para proferir o seu voto. Eu, vereadora Simone Berta Albrecht, declaro ser favorável ao projeto de lei número 036 de 2020. Confirmou o voto? Sim. Voto confirmado. Convido o vereador André Bar para proferir o seu voto. Eu, vereador André Bar, Chola, sou favorável ao projeto de lei 036 de 2020. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador Diógenes Bigelmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Todes, sou favorável ao projeto executivo 36 de 2020. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador Sandro Simon para proferir o seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de lei número 036 de 2020. Votei também. Voto confirmado. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. O Luiz Desingrini aprova o voto 36/2020. Aprovado. Confirmado o voto. Declaro o projeto de lei do Executivo número 036 de 2020 aprovado por unanimidade. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei municipal número Passar, não enxergo mais 37 de 2020. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativo. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores municipais. Apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender a demanda nas secretarias municipais de Administração e Turismo, Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito, Agricultura e Meio Ambiente e Encargos Gerais, demonstrando claramente em quais dotações se faz necessária a suplementação e em quais dotações será procedida a redução de verbas, sendo suplementações pontuais visando dar normal andamento aos trabalhos municipais. Certos de vossa compreensão e colaboração, nos colocamos ao seu inteiro dispor, renovando votos de estima e apreço. Daniel Thalheimer, Prefeito Municipal. Então, pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende a abertura de créditos suplementares em diversas secretarias municipais. A iniciativa de tais projetos, exclusiva do Prefeito Municipal, consoante disposição da Lei Orgânica, e pode sofrer emendas
por parte dos vereadores, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. Com relação à legalidade, lógica e gramática, tenho considerado que o projeto é constitucional, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Convido o vereador Neuri Stagmaier para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stagmaier, declaro ser favorável ao projeto de lei número 037 do Executivo de 2020. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador Ângelo Gilmar Martinazzo para proferir o seu voto. Eu, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, declaro ser favorável ao projeto 037 de 2020. Votei. Confirmado o voto. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Eu, vereador Hildo Cover, me declaro favorável ao projeto de lei número 037 de 2020. Votação concluída. Voto confirmado. Convido a vereadora Simone Albrecht para proferir o seu voto. Eu, vereadora Simone Bert Albrecht, declaro ser favorável ao projeto de lei 037 de 2020. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador André Bard para proferir o seu voto. Eu, vereador André Bar Chola, sou favorável ao projeto de lei 037 de 2020. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador Diógenes Bigelmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Chola, sou favorável ao projeto 37 de 2020. Confirmou o voto? Sim, já votei. Voto confirmado. Convido o vereador Sandro Simon para que prefira seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de lei número 037, 2020. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Eu, Luiz Desingrini, aprova o voto 37 de 2020. Aprovado. Confirmado o voto. Declaro o projeto de lei do Executivo número 037 de 2020 aprovado por unanimidade. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei do Executivo número 038 de 2020. Projeto de Lei Municipal número 38 de 2020. Autoriza o município de Nova Boa Vista a firmar convênio com o Consórcio de Saúde Intermunicipal, CONSIM, com o intuito de unir esforços para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos a Vossa Excelência para apreciação o incluso projeto de lei que tem a finalidade de autorizar o município de Nova Boa Vista a firmar convênio com o Consórcio de Saúde Intermunicipal, CONSIM, com o objetivo de unir esforços para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19, tendo por finalidade a aquisição pelo consórcio conveniente de insumos, produtos ou equipamentos necessários para a confecção
de exames moleculares tipo RT-PCR, junto ao Laboratório de Genética e Microbiologia do campus da Universidade de Santa Maria de Palmeira das Missões, para o diagnóstico de casos suspeitos de Covid-19 para os municípios nova boavistenses, encaminhados através da Secretaria Municipal da Saúde. O Consórcio de Saúde Intermunicipal, CONSIM, Associação Pública de Direito Público, com sede na cidade de Palmeira das Missões, local também onde se encontra instalado o citado laboratório de genética, visando melhor atender aos interesses comuns dos municípios que o integram e considerando o estado de calamidade pública em decorrência do contágio do novo coronavírus, Covid-19, já que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, realizou a aquisição dos insumos necessários, reagentes e demais produtos para a realização dos exames moleculares para o diagnóstico do coronavírus. Os exames moleculares para a identificação do Covid-19 são hoje realizados aos entes públicos somente através do Laboratório de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul, LACEN-RS, estando com grande demanda de exames em decorrência da elevação dos possíveis casos de contaminação. Com a aquisição do equipamento de diagnóstico, sistemas de PCR em tempo real, o AntiStudio 3, da marca Appli Biosystems, pela Associação da Escola Técnica do Comércio da cidade de Palmeira das Missões, e a cedência desse equipamento para o Laboratório de Genética Evolutiva da Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões, a universidade, em parceria com o consórcio público, disponibilizou seus profissionais e instalações físicas para a realização de exames moleculares para identificação de pacientes nos casos de suspeita de Covid-19, sem custos aos entes consorciados ou não consorciados, como forma de contraprestação pela cedência do equipamento pela Escola Técnica do Comércio. Insta registrar que o exame molecular se apresenta mais vantajoso que o teste sorológico, por exemplo, que é somente capaz de identificar um paciente com o vírus após 7 a 10 dias depois que ele foi infectado. Por isso, tal teste não é tal indicado para a situação atual, em que se deseja identificar os pacientes com a doença em menor tempo possível. Além disso, os exames dos pacientes encaminhados pelas secretarias de saúde ou pelas comissões de operações emergenciais dos municípios consorciados não precisarão ir até o LACEN-RS, na capital do estado, agilizando o tempo, resultando do exame do diagnóstico no prazo de 2 a 3 dias, e reduzindo a despesa de deslocamento das coletas dos pacientes suspeitos. Portanto, a aprovação deste projeto de lei possui enorme importância para o nosso município, implicando em disponibilização de importante ferramenta para enfrentamento do Covid-19, por ser de fundamental importância a identificação dos pacientes positivos para a orientação da conduta clínica e terapêutica, para o alojamento dos pacientes em dependências apropriadas nos estabelecimentos de saúde, emprego de cuidados redobrados de profilaxia, parte da medicina que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população, por parte dos profissionais de saúde, além da orientação de isolamento para familiares e demais pessoas que tiveram contato com o paciente infectado. Considerando a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, a demanda estimada de exames que se pretende realizar, ou se fizerem necessários, é no número de 60. Quanto ao preço a ser pago por cada exame, vai depender do resultado do processo licitatório a ser feito pelo consórcio conveniente. Mas, conforme a estimativa especificada no plano provisório de trabalho, também em anexo, o exame terá valor aproximado de R$ 49,00, bem abaixo aos preços praticados pelo mercado. Diante do exposto e de acordo com o artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, o Executivo pede regime de urgência para apreciação e aprovação do respectivo projeto de lei. Certos de que esse projeto de lei merece desse Poder Legislativo necessário apoio e a consequente aprovação, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos
e informações que se fizerem necessário. Atenciosamente, Nova Boa Vista, 20 de maio de 2020, Daniel Talhemer, prefeito municipal. Então, pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende autorização legislativa para firmar convênio com o Consórcio de Saúde Intermunicipal. A iniciativa de tais projetos de lei é exclusiva do prefeito municipal, consoante disposição da lei orgânica do município. E, não obstante ser de iniciativa do prefeito, podem os nobres vereadores propor emendas, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto. Com relação à lógica, legalidade e gramática, o projeto é constitucional, elaborado em técnica legislativa, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, convido o vereador Neuri Stegmaier para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stegmaier, declaro ser favorável ao projeto de lei 038 de 2020. Confirmado o voto? Agora sim. Agora apareceu. Confirmado. Confirmado o voto. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinazzo para proferir o seu voto. Eu, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, declaro ser favorável ao projeto de lei 038 de 2020. Votei. Confirmado o voto. Convido o vereador Hildo Kober para proferir o seu voto. Lindo! Eu, vereador Hildo Kober, me declaro favorável ao projeto de lei municipal número 038 de 2020. Já votei. Confirmado o voto. Convido a vereadora Simone Albrecht para proferir o seu voto. Eu, vereadora Simone Bern Albrecht, declaro ser favorável ao projeto de lei número 038 de 2020. Votei. Confirmado o voto. Convido o vereador André Barb para proferir o seu voto. Eu, vereador André Barb Chola, sou favorável ao projeto de lei 038 de 2020. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador Diógenes Bigelmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Totti, sou favorável ao projeto 38 de 2020. Confirmado o voto. Convido o vereador Sandro Simon para proferir o seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de lei número 038 de 2020. Votei. Confirmado o voto. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Eu, Luiz Desingrini, aprovado o voto 38 de 2020. Votei. Voto confirmado. Declaro o projeto de lei do Executivo número 038 de 2020 aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo 005 de 2020. Projeto de resolução número 05/2020. Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico de coronavírus Covid-19 no âmbito do Poder Legislativo de Nova Boa Vista. Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, considerando a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela Organização Mundial da Saúde
em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo coronavírus, Covid-19, considerando a Lei Nacional número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, considerando a Portaria 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, considerando a Portaria número 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei 13.797 de 2020, estabelecendo medidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública, considerando a Portaria 454, de março de 2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus, considerando que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto 55.115, de 13 de março de 2020, declarando calamidade pública em todo o território estadual, considerando o Decreto Estadual 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reiterando a declaração de estado de calamidade pública todo o território, feita pelo Decreto Estadual 55.28, de 19 de março de 2020, considerando o Decreto Estadual 55.241, de 10 de maio de 2020, que determina a aplicação de medidas sanitárias certificadas e que trata o artigo 19 do Decreto Estadual 55.241. Considerando que a situação demanda o emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no município. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal, por meio de seus órgãos, deverá adotar, para fim de prevenção e transmissão do novo coronavírus, as medidas determinadas nesta resolução, em consonância com as medidas permanentes, segmentadas, disciplinadas pelo distanciamento social controlado, instituído pelo Decreto Estadual 55.240, 10 de maio de 2020, e previsto no Decreto Estadual 55.241, de 10 de maio de 2020. Capítulo 1º. Do regime de trabalho de servidores e empregados públicos. Das disposições gerais. Artigo 2º. Será permanentemente avaliada a possibilidade de suspensão, redução, alteração ou implementação de novas condições temporárias de trabalho, bem como de outras medidas, considerando a natureza do serviço, o fluxo e a aglomeração de pessoas nos locais de desempenho das atribuições, emitindo os regramentos internos necessários que condicionem o modo e tempo de duração de tais medidas. Parágrafo único. Ficará a cargo da diretora, nos termos deste artigo, definir se os servidores, efetivos ou comissionados, empregados públicos ou contratados, poderão desempenhar suas atribuições em município, em modalidade excepcional de trabalho remoto, ou por sistema de revezamento de jornada de trabalho, no intuito de evitar aglomerações em locais de circulação comum, como salas, corredores, auditórios, entre outros, sem prejuízo ao serviço público. Seção 2. Aplicação da quarentena aos agentes públicos. Artigo 3º. O presidente, ou quem tiver o exercício das funções, deverá determinar o afastamento imediato, em quarentena, pelo prazo mínimo de 14 dias, do desempenho das atribuições presenciais em que haja contato com outros servidores, ou com o público, de agentes públicos, servidores ou empregados públicos, e quaisquer colaboradores que apresentem sintomas ou contaminação do novo coronavírus, ou que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado. Capítulo 2. Funcionamento da Câmara de Vereadores. Seção 1. Das reuniões e sessões. Artigo 4º. Ficam permitidas as realizações de sessões ordinárias presenciais, durante o período de vigência desta resolução, observados os critérios. Inciso 1º. As sessões que se realizarem no plenário da Câmara serão de acesso restrito aos vereadores e servidores dedicados à sua realização, com a finalidade de evitar a aglomeração de pessoas. Segundo, deve haver o distanciamento pessoal entre um participante e outro,
no mínimo 2 metros. Terceiro, deve haver o uso obrigatório de máscaras para todos os participantes. Quarto, deve haver a disponibilização de álcool gel 100%. Parágrafo único. Os servidores que estejam secretariando a reunião ou sessão realizarão o registro em ata dos atos realizados, conferindo o estilo, informações públicas ou pessoais, de acesso restrito à sua participação. Antes de continuar, só vou pedir para que todos façam silêncio, porque está dando muita interferência aqui, por gentileza. Seção 2. As medidas segmentadas de distanciamento social controlado aplicadas na Câmara de Vereadores. Artigo 5º. A aplicação do disposto deste capítulo considerará a cor de bandeira vigente para a região na qual inserido o município. A cada semana, os termos do distanciamento social controlado instituídos pelo Decreto Estadual número 55.240, de 10 de maio de 2020, e previstas no Decreto Estadual 55.241, de 10 de maio de 2020, procedendo-se por ordem de serviço expedida pelo Presidente, as adequações necessárias às rotinas laborais, em relação ao modo de operação e o quantitativo de pessoal máximo em atuação nas repartições públicas. Seção 3. Das medidas sanitárias de trabalho e atendimento ao público. Artigo 6º. Aplicam-se à Câmara de Vereadores as medidas sanitárias permanentes e segmentadas de que tratam os decretos estaduais 55.240 e 55.241, de 10 de maio de 2020, em especial as repartições públicas no atendimento ao público. Inciso 1º. A observância do distanciamento social, restringindo a circulação, as visitas e o acesso público de qualquer tipo ao estritamente necessário, e a fim de evitar aglomerações. Inciso 2º. A observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem de mãos, antes e após a realização de quaisquer tarefas, com a utilização de produtos assépticos, como sabão e álcool gel em 70%, bem como da higienização, com produtos adequados, instrumentos domésticos e de trabalho. Inciso 3º. A observância da etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Inciso 4º. A observância do distanciamento interpessoal mínimo de 2 metros, evitando-se a formação de aglomerações de pessoas nos recintos ou nas áreas internas e externas de circulação ou de espera, bem como nas calçadas, portarias e entradas do prédio, estabelecimentos públicos ou privados. Inciso 5º. Manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas abertas sempre que possível. Inciso 6º. Para desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Inciso 7º. Utilização obrigatória de máscara, proteção facial, sempre que estiverem em sítio coletivo, compreendido como local destinado à permanente utilização simultânea por várias pessoas, bem como nas áreas de circulação e repartições públicas. Parágrafo 1º. No atendimento ao público, é obrigatória a utilização pelo cidadão de máscara de proteção facial. Nos termos do artigo 5º do Decreto Estadual 55.140, podendo o agente político ou servidor público recusar o atendimento em caso o interessado não cumpra sua obrigação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, o agente político ou servidor público deverá comunicar o fato à fiscalização sanitária municipal, solicitando a presença de agente público competente para orientar e, se for o caso, autuar o infrator. Capítulo 3º. Da suspensão dos prazos administrativos da gestão de contratos e outros instrumentos. Artigo 7º. O presidente ou quem estiver no exercício das funções avaliará, de forma permanente, a possibilidade de suspensão, redução, alteração ou implementação de novas condições temporárias de prestação de acesso ao serviço, bem como outras medidas em relação aos contratos de terceirização, considerando a natureza no período emergencial, o fluxo e a aglomeração de pessoas em locais de atendimento, permitindo os regramentos internos sem prejuízo dos serviços públicos. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 8º. As medidas previstas nessa resolução poderão ser realizadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. Artigo 9º. Esta resolução
entra em vigor na data de sua publicação, produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade pública a que se refere. Artigo 10º. Revoga a resolução número 5 de 2020. Nova Boa Vista, 26 de maio de 2020. Ido José Fritz, presidente do Poder Executivo, Sandro Simon, vice-presidente, Gilmar Ângelo Martins, secretário. Justificativa. Justifica-se o presente projeto de resolução, tendo em vista a necessidade de realizar novo regramento a respeito da utilização dos espaços da Câmara Municipal, bem como a realização de sessões no período em que estiver em vigor decreto de situação de calamidade pública em saúde, decretado tanto pela União quanto pelo Estado como pelo município de Nova Boa Vista, além da realização de sessões presenciais com restrições. Eu sei que foi cansativo, pessoal, e o áudio também eu sei que está um pouco ruim, mas eu vou resumir. E quem não conseguir entender, por favor, pode se manifestar na votação. Então, voltam a ser permitidas as sessões presenciais, sem a presença de público e com o distanciamento de 2 metros, da forma como nós fizemos a sessão anterior ao início das sessões virtuais. Também fica então a cargo da presidência da casa, da mesa diretora, realizar novos regramentos caso a situação epidemiológica do município seja alterada, de acordo com as bandeiras que o Estado semanalmente vem republicando. Também fica a cargo da presidência, em casos que nós tivermos contato tanto dos vereadores quanto dos servidores da casa, com pessoas suspeitos ou confirmados de coronavírus, a afastamento imediato pelo período mínimo de 14 dias, a quarentena. Também será obrigatório o uso de máscaras para todos os participantes da sessão e a disponibilização então, de álcool gel em 50%. Vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal? Deu para entender muito pouco. Estava ruim mesmo. Will, se o senhor quiser, amanhã o senhor pode retirar uma cópia da resolução aqui. Mas, em resumo, são essas as informações. Ok. Tá. Em discussão. Os pareceres são favoráveis. Em votação. Convido o vereador Neuri Stagmaia para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stagmaia, declaro ser favorável à resolução número 005 de 2020. Toda sessão para 2 metros e máscara. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinazzo para proferir o seu voto. Eu, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, declaro ser favorável ao projeto de resolução 005/2020. Votei. Confirmada a votação. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Eu, vereador Hildo Cover, me declaro favorável ao projeto de resolução 005 de 2020. Votei. Voto confirmado. Convido o vereador... Hildo Cover já foi. Convido o vereador a Simone Albrecht para proferir o seu voto. Eu, vereadora, declaro ser favorável ao projeto de resolução do Legislativo no 005/2020. Votei. Voto confirmado.
Convido o vereador André Bar para proferir o seu voto. Eu, vereador André Bar, Chola, favorável ao projeto de resolução 5/2020. Voto confirmado. Convido o vereador Diógenes Bigmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Diógenes, sou favorável ao projeto de resolução 005/2020. Voto confirmado. Convido o vereador Sandro Simon para que prefira seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável à resolução número 005 de 2020. Por mim, pode. Voltei. Confirmado o voto. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Luiz Desingrini, aprovável o voto 2005-2020. Confirmado o voto. Declaro o projeto de resolução do Legislativo número 005 de 2020 aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária online. E convido os nobres vereadores, nobres colegas vereadores, para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 9 de junho de 2020. Boa noite a todos.